bien, buenos días. Con este acto del intelectual y su memoria, dedicado al profesor Milton Santos, cerramos este año yo diría que apretado, que denso, programa de actividades culturales realizado por la facultad. Y a mí me parece que es un buen momento para terminar, traer precisamente para que esté con nosotros al profesor Milton Santos, probablemente, si no él, por lo menos uno de los geógrafos más importantes vivos en este momento a nivel mundial, sin duda alguna uno de los geógrafos más comprometidos con su tierra y con su tiempo, también a nivel mundial, y no es menos grato para mí, como decano actual de esta facultad, que lo entreviste mi querido maestro, don Joaquín Bosque, maestro de muchas generaciones de historiadores y de geógrafos, y un hombre que ha dejado en esta facultad y en esta universidad una impronta de profesionalidad, de sabiduría y de valor cívico como muy pocas personas lo han hecho. Para mí, como decano, es un placer tener al profesor Milton Santos y tener a don Joaquín. Pero nadie mejor que el profesor Villegas para que presente a don Joaquín Bosque de una manera infinitamente mejor de la que yo lo estoy haciendo, aunque seguramente no mucho más cariñosa, porque el cariño es... ahí sí que puedo yo, digamos, pelear con mi amigo Paco Villegas, y él tiene la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, pues muchas gracias, señor decano. Presentar al doctor Bosque en la Universidad de Granada y en la Facultad de Filosofía y Letras sería absolutamente innecesario, puesto que todos los que llevamos un cierto tiempo en ella le conocemos suficiente. No obstante, como aquí hay caras que en el año 77 podían incluso no haber nacido, parece conveniente, en honor de ellos, pues hablar algo, muy poquito, de don Joaquín Bosque. Lo que yo quiero hacer es marcar sus relaciones con la Universidad de Granada. El doctor Bosque Maurel llega a Granada a comienzo de la década de los 50 e inmediatamente comienza a colaborar con la universidad en la Facultad de Filosofía y Letras y se encarga de las enseñanzas de geografía. A partir de ese momento, hasta el año 1977, es decir, más o menos 25 años o cerca de ellos, el profesor Bosque Maurel es el alma de la Universidad de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Geografía. Si él no hubiera estado en Granada, probablemente ustedes no estarían aquí hoy los que están dentro de las enseñanzas de geografía. Él le dio continuidad a estas enseñanzas, le dio a la geografía un sentido moderno y fue la persona que, aunque pasaron por la Facultad de Letras de Granada varios catedráticos, al menos 2 catedráticos de geografía en ese tiempo, él fue el que mantuvo el espíritu vivo de la geografía. Desde 1965 ya obtiene la cátedra de Granada y hasta el año 1977 que se traslada a Madrid. Lógicamente supone una pérdida muy importante para la Universidad de Granada. Su labor es la que hace posible, primero, que se consoliden los estudios de geografía, después que se forme un grupo de geógrafos del que yo tengo el honor de ser su primer discípulo en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, y posteriormente que se consolide el Departamento de Geografía y más tarde la sesión, de forma que ambos departamentos actuales de Geografía, Departamento de Geografía Humana y Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, somos en realidad herederos de esa labor desarrollada en Granada y en la universidad por el doctor Bosque Maurel. Sus estudios en gran parte corresponden a Andalucía, sobre todo a Andalucía Oriental y especialmente a Granada, sus comarcas, su provincia, y él ha dirigido pues numerosas tesis, prácticamente la mayor parte de la primera generación de geógrafos granadinos realizamos la tesis bajo su dirección,
y después indirectamente pues lo que podríamos llamar los nietos científicos de don Joaquín Bosque pues han sido dirigidos por profesores discípulos suyos. Por lo tanto, creo que con esto mi afirmación inicial de que la geografía en Granada no hubiera sido lo que es sin la figura de don Joaquín Bosque está absolutamente justificada. Su primer trabajo fue ya la geografía urbana de Granada, que presentó como tesis doctoral, y a partir de ahí pues sus publicaciones son innumerables y la mayor parte de ellas tienen como tema de estudio el territorio andaluz. Es cierto que desde el año 77 se trasladó a Madrid, pero sin embargo sus contactos físicos y científicos se han mantenido continuamente con la Universidad de Granada. Su presencia aquí lo ha estado pues en la mayor parte de los tribunales de tesis doctorales que se han leído en el departamento, en los departamentos de geografía, y a pesar de estar lejos de Granada, sus trabajos de investigación en gran parte han seguido versando sobre nuestra región y ha participado siempre en grupos de trabajo con nuestro departamento. Por lo tanto, creo que está plenamente justificado que para la entrevista y presentación de un geógrafo de prestigio universal se realice por una persona que también es un geógrafo de prestigio universal, de prestigio nacional y desde luego una figura de la geografía en Granada. Muchas gracias. Me da la impresión de que ustedes en la presidencia han equivocado la realidad. Yo creía que venía sencillamente a entrevistar al profesor Milton Santos. Parece que no, parece que hay mucho más que esto. Lo agradezco, pero los que no me conocieron antes tengan en cuenta que a mi derecha y al extremo izquierda hay dos muy buenos amigos y por tanto todo es posible cuando hay amistad, incluso la exageración y hasta el halago. Lo importante, lo que creo que es importante, es tener en cuenta que hoy en este acto se presenta físicamente, porque no, su presencia intelectual viene de muy lejos, se presenta físicamente, ya se ha dicho, uno de los mejores, más conocidos, más prestigiosos y más valientes geógrafos universales, y especialmente del mundo latinoamericano, del mundo iberoamericano. Por eso creo que el acto y mi presencia aquí está justificada no por nada, sino porque él es el protagonista auténtico de esta reunión. Quizás también no sería preciso que yo hablase de Milton Santos, porque él es un personaje importante, no solo en la geografía, sino incluso en el mundo intelectual. Pero quizás convenga hacer alguna referencia. Milton Santos, todos lo sabemos, es brasileño del estado de Bahía, y se ha formado fundamentalmente, al menos en sus primeros momentos, en el estado de Bahía, en las universidades bahianas de El Salvador. Después ha tenido una vida compleja, precisamente debido a su valentía, a su capacidad de meterse en la vida de su país y en la vida, en definitiva, del mundo iberoamericano. Tiene que marcharse de Brasil porque le obligan, de hecho, y durante muchos años, gracias a su prestigio ya adquirido, ya veremos cómo, porque eso quizás sea lo fundamental de la entrevista que seguirá, consigue vivir a lo largo del ancho mundo
Europa, América, no Brasil, naturalmente, en estos años, África, reciben su trabajo y su presencia. Y a lo largo de todos estos años realiza una obra en la que yo, al menos personalmente, creo que lo importante es su compromiso, su decisión de que su tarea no es solo académica, sino que la academia tiene que comprometerse con la sociedad y trabajar para la sociedad. Y esto es lo que, al final, cuando regrese a Brasil, las cosas han cambiado, la dictadura brasileña no ha desaparecido, pero sí se ha suavizado, le permite regresar, y es lo que él entonces vuelve a hacer en Brasil, comprometerse y trabajar comprometiéndose y trabajar para los demás y tratar de crear pues una geografía comprometida sobre todo intelectualmente, que como él ha dicho muchas veces, lo dirá seguro ahora, pues lo importante es crear opinión a través de una conceptualización de la realidad. Y todo ello le ha conducido, y voy a terminar rápidamente, a dos cosas. Primeramente, a una obra real, impresionante. La lista de sus publicaciones remontan los 330 títulos. Ha publicado alrededor de 50 libros. Tiene centenares de artículos. Ha colaborado en alrededor de 50 obras colectivas en las que muchas veces él ha sido el coordinador. Y ha aportado, no voy ahora a insistir en ello, pues categoría científica en muchas líneas de trabajo de los geógrafos e incluso ha iniciado planteamientos geográficos que no existían antes. Todo ello le ha conducido a ser hoy, sin duda alguna, un geógrafo universal. Universal, primero, porque su preocupación no es simplemente la de un lugar ni dos, sino el mundo entero. Y segundo, porque su fama es universal. Para justificar esta afirmación última mía, la otra no tiene justificación, me he traído un libro que apareció en el pasado mes de octubre y que es un libro dedicado a él. Lo importante de este libro, aparte de la dedicación de muchísima gente, es que en este libro han colaborado muchos, casi todos, los geógrafos que hoy dicen algo en este mundo. En este libro hay palabras, referencias a Milton Santos de, por ejemplo, no voy a decir todos porque no voy a recordarlos, de Pierre Sors, de Paul Claval, de Pitt, de Dolphy, de muchos más, de Neil Smith, de Benko, o prácticamente de la mayor parte de los geógrafos que hoy dicen algo, de los que dicen algo y los que nos dicen algo. Esto creo que es suficiente para presentar a una persona que realmente, a un geógrafo que realmente, al menos entre los geógrafos, no necesita presentación. Lo importante es que le escuchemos. Y bueno, vamos a meternos en esa entrevista en la que él es verdaderamente el auténtico protagonista, porque él es el que tiene algo que decirnos. Yo creo que mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que aprender de sus palabras.
¿Podemos empezar o...? Bueno, eu queria, em sua persona, senhor decano, em sua persona, senhor diretor, agradecer a esta universidade este prêmio. Espanha me ha reservado, no final de vida que vivo, presentes que não têm tamanho e a los quais sou agradecido. A lo mejor mal agradecido, porque não tenho a força suficiente para alcançar a altura de todas essas dignidades. Sou muito feliz porque veio meu trabalho recompensado. E sou muito feliz quando estou em Espanha por essa gentileza inexcedível de meus colegas e, sobretudo, porque estou sempre cercado de amistade, carinho, de generosidade, estas qualidades humanas que todavia existem e que fazem bem viver. Joaquim Bosque é exemplo de esse comportamento generoso. Esta festa é igualmente exemplo que guardarei com carinho em meu coração. Muitas graças. Muchas gracias. Debemos empezar a cumplir con nuestra obligación de entrevistador. Yo soy muy mal entrevistador, pero bueno, vamos a ver. Y de entrevistado, él es mucho mejor como entrevistado, lo percibirán rápidamente. Tu currículum es un currículum rico en muchas cosas y a veces hasta sorprendente. Por ejemplo, cuando se examina tu currículum nos encontramos con que tus primeros estudios en Bahía tienen poco que ver con la geografía, aparentemente. Son estudios de Derecho. ¿Cómo llegaste después, muy pronto por otra parte, a introducirte de lleno en la geografía? Tá? Ya. Na realidade, a geografia me ocupa desde os 15 anos. Candidato a estudar na faculdade de Direito, onde uno tinha que vestir-se bem, não sei se continua sendo assim em Espanha. E meus papás, professores primários, podiam pagar da faculdade, mas me parecia que eu devia pagar minhas roupas. Continua sendo isso, não? E aí ha surgido a oportunidade de ensinar a geografia. Quando eu terminado o curso de Direito, eu tinha duas escorrências. Uma era ser funcionário, a outra ser professor, porque então nós outros não nos considerávamos funcionários. E o que era bueno, porque o funcionário está muito facilmente sometido à regra da burocracia. E professor, se ele quer manter completa sua independência, tem que huir toda forma de burocracia. Então, hizo concurso para professor catedrático de colégio de uma cidade do interior de Bahia, de geografia. E não é ganado, candidato único. Pero que era ser geógrafo, então, em Brasil? Geógrafo humano, porque, de alguma maneira, havia essa separação que todavia existe. Descrever a realidade em el entorno, para isso, o que um necessita mesmo, se é unicamente
alguém que descreve a realidade, é ter haver tenido um bom liceu. E a Faculdade de Direito, então, permitia uma formação humanística. Da Faculdade de Direito saíam os diplomáticos, os políticos, os periodistas, os juízes, naturalmente, os promotores. Era uma escola que, por la formação que atribuía a todos nós outros, lógica, psicologia, geografia humana, que era, sem a qual não se podia entrar na Faculdade de Direito, e latim, que às vezes substituía a matemática. Atenção, eu fui um excelente estudante de matemáticas. Quando estava no segundo ano de liceu, era invitado a dar classe em terceiro. Então, o latim me é parecido como um exercício parecido, e tudo isso me parece que ha levado a incorporar minha formação humanística. Queria depois desembocar na produção de um geógrafo. Um geógrafo porque me interessava o movimento. Era isso que me interessava em lo que veia, em lo que hoje chamamos de paisagem, o movimento. Penso que isso me ha conduzido à geografia em um momento em qual não era fácil sair de um estado para ser estudante em outro, e os professores de geografia em minha universidade não eram formados. Não somente não eram formados em geografia, como não eram formados. Então, na Faculdade de Direito me parecia permitir-me enfrentar essa tarefa, ajudada por uma enorme quantia de leitura. Leitura que me foi possível porque meus padres, pobres, decidiram que não devia eu dar muitas classes de liceu para que pudesse comprar e ler os livros que hacía venir de Europa, ou de México, ou de Buenos Aires, traduções do alemão que não dominava. E isso, minha formação se hizo de maneira autodidata, como hoje se faz a formação de qualquer especialista em ciências humanas. Porque com a globalização, todo o saber se ha quase que apagado para solicitar outro saber. Então, volvo hoje à condição que tinha há 50 anos, um autodidata. Não sei se é contestado a pergunta de Joaquim Bosque, pero a melhor homenagem que se hace a quem pergunta é não contestar tudo. Yo dije antes que tú eres un geógrafo comprometido. Quizás debieras explicarnos por qué llegaste a ese compromiso y en cómo entendías y cómo entiendes tu compromiso. Bueno, poderia parecer que esse compromisso vem do hecho de que Brasil, como a América Latina em geral, Brasil em particular, é um país onde há uma grande justiça social. Se isso for a verdade, não haveria geógrafos descomprometidos em Brasil e não haveria geógrafos comprometidos com o status quo. A lo mejor, dois factores han influenciado minha posição
de sempre e atual. Minha origem personal, que obriga a um cotidiano difícil, não importam festas como esta. Meu país é recebido algumas festas importantes, alguns galardones, pero o cotidiano é sempre um cotidiano difícil para o nome de origem que tenho. Isso dá força. Há os que se abatem, há os que aumentam sua força face a essa forma de adversidade que é cotidiano. Permitam-me insistir nisso. Pero havia outras razões. Uma delas é o hecho de minha família, uma família de intelectuais pobres, comprometidos com o progresso, com o futuro, que é a lição que tive desde ninho. O entorno em qual hizo meu curso de liceu, o entorno em qual hizo meu curso de direito. E também o hecho de que essa juventude foi vivida durante a guerra. Quando a guerra começa, tinha eu 13 anos. Sim, 13 anos. Isto ha criado em nosso imaginário toda a expectativa de um mundo outro, de um mundo novo, de um mundo de paz, de um mundo de concórdia, de um mundo onde el hambre, a dificuldade seriam eliminados. E esse era o discurso de todos. Os que não tinham esse discurso se escondiam. E os que lo tinham, em um primeiro momento, se uniam, porque a Guerra Fria demora de ligar. De toda maneira, quando liga, não sabemos muito bem o que é. Então, me parece que esse entorno ha tenido, junto com as outras circunstâncias, um papel que esse del qual me é servido sempre, é dizer, um pouco como este personagem tão espanhol da obra de Cervantes, não ter medo de estar solo, não ter medo de ter ideias, não ter medo a proclamar essas ideias. Esse foi uma constante que, por supuesto, me ha levado aos caminhos da teoria, porque quem hace teoria é um homem solo. Para ser teoria é necessário ter coragem, personal, caráter, e ter coragem de estar solo. Porque cada vez que consultamos a outrem para saber se devemos dizer isto ou aquilo, nos escapa da possibilidade de dizer isto ou aquilo. Porque não somos mais eu, somos nós outros. E quando somos nós outros, manifestamos uma debilidade de caráter. E sem caráter não se hace teoria. Penso que é isso que explica minha posição permanente em essa direção. E agradeço a Bosque a oportunidade de permitir-me decir-lo. Se ha hablado mucho, al menos en un pasado próximo, de geografía radical. Y en tu bibliografía y bibliografía aparecen varios textos, algunos, para mí al menos, sumamente interesantes, ligados a los portavoces geográficos de esa geografía radical.
tú eres uno, casi eres, no diré que lo eres, pero bueno, casi, fundador de Antipod. Por lo menos en los primeros números de Antipod, la revista por excelencia de la geografía radical, tu nombre aparece numerosas veces. Y algo parecido sucede con el otro portavoz, Herodot. Sin embargo, yo creo que no está clara tu relación con esas revistas ni con esa geografía radical. ¿Hasta qué punto eres tú un geógrafo radical? No digo ahora, sino entonces. Porque no sé, yo tengo así bastantes nebulosas en esas lecturas. Bueno, en el año de 1964, mis colegas franceses me han sacado de la cárcel y ofrecido una cátedra, donde ejercí durante algunos años como un buen alumno, obediente, repetidor de las ideas de los maestros. No lo hacía por esperteza, pero porque imaginava que era certo. En la cátedra he descoberto que não lo era. Que o que estava dizendo a mis estudantes não tinha tanto sentido. A propósito del subdesarrollo. E em la Faculdade de Bordeaux, que foi a segunda onde he ensinado, em 67, o decano dia me ha dicho: tus temas não são aceitáveis por nós outros. Aqui não hubiera passado. Se chamava Papi, este decano. E então ele hizo uma carta explicando que proponia a meus estudantes coisas em que creia, e finalmente me ha contestado, porque os franceses adoram hacer cartas, e dizendo uma exceção em relação à escola de Bordeaux. Vamos permitir-lhe dizer o que pensa. Isso não é escrito, e sou eu que estou parafraseando. É evidente que esse convívio com esta universidade, muito difícil, me ha permitido escrever um livro que se chama Le Métier de Géographe, que é um pouco a crítica à geografia dessa escola de Bordeaux. Aparece, então, como um rebelde. E isso me ha criado problemas quanto a minha presença em França, dizer, os amigos personais de esquerda e de direita, em um primeiro momento. Em um segundo momento, de esquerda e, sobretudo, de direita, me han dado seu apoio personal e total, o que me ha permitido estar mais 3 anos professor em La Sorbona, promovido para não estar mais em Bordeaux. E me ha aproximado de los geógrafos que desejavam criar outra coisa. Entre esses, o amigo Yves Lacoste, que se interessava por el subdesenvolvimento, del qual tratava externamente. Pelo hecho de que eu buscava uma interpretação interna ao fenômeno, não me ha separado dele, pelo menos em esse momento. Decidi criar essa revista, nos encontramos com assiduidade, dou-lhe meu apoio moral total e meu apoio intelectual também. A revista se cria e passo a trabalhar em ela durante o tempo em que essa revista tinha um papel que depois foi ocupado por a revista Espace-Temps, é dizer, uma clara preocupação teórica e metodológica.
no ano 71, quando meu contrato não podia mais ser renovado em França, aunque nossa amiga Jacqueline Bougie-Garnier hiciera esforços desesperados para manter-me, a despeito de nossas ideologias não coincidirem, uma mulher de grande caráter, aproveito para prestar essa homenagem, e descoberto que as pessoas de caráter não estão apenas em los partidos aos quais somos afiliados. E me vou, então, como pesquisador, a esta casa monstruosa que é o MIT, e algum refresco me venia da criação próxima em Worcester, em Clark University, de uma revista onde não colaborava, por supuesto, Anne Battimer, pero que la mirava com simpatia distante, e onde pontificava Pitt, Richard Pitt, Dick Pitt, com o qual he empezado uma excelente amizade, uma excelente colaboração, quase a brasileira, porque não nos escrevimos, mas quando nos encontramos estamos sempre listos a continuar trabalhando juntos. Então, isso me ha envolvido em essa coisa que se é chamada de geografia radical. Sim, em Espanha sim. E que mais crítica. Em Brasil se chama de geografia crítica, em la qual é embarcado ao regressar a Brasil. Não há que imaginar que foi uma solução puramente intelectual, não? É dizer, volvi a Brasil, aonde nadie me queria, em los establishments, é dizer, todos me queriam. Nadie me queria trabalhando junto. E tive o apoio da juventude, de los jóvenes, porque com os mais velhos, uno negocia. Quando chega o momento, o apoio que necessitamos de los jóvenes para fazer coisas. Então, começamos uma cruzada, uma grande cruzada, com aires de terrorismo, em relação à geografia que não queria cambiar, e isso atraído um grande número de pessoas que nos seguiam por diferentes razões. Era meu grupo de jovens, que agora são menos jovens, que agora estão empregados, não tinham emprego, o que era uma garantia de liberdade total. E isso era também o declínio da geografia quantitativa. É dizer, que o grande inimigo estava já flaquito. E, dessa forma, criamos esta geografia que se chamaria crítica depois, cuja base era, primeiro, o fundamental é a teoria, a produção de uma epistemologia da geografia que lhe dê uma categoria alta no conceito das ciências, das disciplinas humanas. Nos olvidamos desta coisa de ciência. Na geografia, não sei porquê, acredito ser na ciência, que é sua grande desgraça. Na geografia é uma arte. E a outra coisa que distingue a geografia brasileira de outras é que, com esta ebulição permanente da sociedade brasileira, é esta ebulição que determina os temas. É dizer, que essa discussão é muito europeia. Ah, tu eres positivista, neopositivista. Não, tu eres fenomenologista. E coisas assim não nos preocupavam tanto, porque os grandes problemas da população, que tem uma relação extraordinária com a realidade territorial,
territorial era a grande inspiração que nos ha permitido construir um discurso e uma teoria. Também discurso, sim, teoria. O que acontece com, muitas vezes em essas ocasiões revolucionárias. Haveria que esperar o tempo de maturação de uma ideia é muito largo, porque uma ideia necessita que seja escrita. Escrita, que encontre uma revista ou um livro, o que toma tempo. Publicado livro, outro tempo a esperar que seja citado. E a citação, toda a gente sabe que não são consequência do saber. As citações são algo que tem relação com a política. Lemos a atenção para isso. As citações na vida acadêmica atual são muito mais condicionadas por la política do que por el saber. Para que vocês não se equivoquem durante sua futura carreira. Então, a espera foi muito grande. Essa espera me ha levado a ensinar em Rio de Janeiro, onde tinha um lugar modesto, um salário modesto, a amistade modesta de meus colegas. E depois em São Paulo, onde me puesto sentado em uma cátedra importante, e onde, junto com meus colegas mais jovens, com outros menos jovens, porque com nós outros está uma verdadeira pirâmide de idades, hasta a idade juridicamente permissível para esta espécie de desatino. A loucura, se uno lo hace com gente muito jovem, termina em la cárcel. Então, e aí, os frutos agora começam a aparecer com as dissertações de maestria, com as teses doutorais, que mostram que há uma possibilidade de uma união em teoria e prática. A geografia francesa, ela ha podido produzir alguma teoria. Na realidade, essa teoria se escondia em um canto, enquanto a geografia empírica é que comandava a produção teórica, a produção general. Não havia, e não há praticamente, esse casamento. A produção anglo-sarrona prática, onde a teoria tem lugar, seu lugar é tomado por um discurso, frequentemente articulado em Europa, é dizer, em Inglaterra e em Estados Unidos, quase frequentemente desarticulado, e por isso mesmo incapaz de ter influxo sobre os trabalhos de los colegas mais jovens e los estudantes. Em Brasília, hemos podido produzir uma geografia teórica que tem impacto sobre o empírico e, sobretudo, que tem impacto sobre as outras disciplinas e que começa a ter impacto sobre a vida pública do país. Eu penso que a geografia crítica, para que pueda ser eficaz, tem que ser, primeiro, analítica e depois crítica. Um grande problema dos grupos de esquerda, entre os quais me incluyo, de los grupos marxistas, entre os quais me incluyo, está em que, frequentemente, a crítica vem antes da análise. Isso é uma desgraça. A crítica tem que vir depois da análise. Porque quando a crítica precede a análise, não tem nem o que oferecer ao trabalho empírico. Não tem o que oferecer ao discurso político. Um discurso político é sempre precedido por um discurso
acadêmico. Acadêmico. Essa palavra não devemos ter medo de pronunciá-la. E esse discurso acadêmico tem que ser sistêmico, é dizer, tem que aparecer como um sistema e, então, ele é utilizável. Essa é a geografia crítica brasileira, que não tem mais esse nome hoje, porque é hegemônica em Brasil. En alguna de tus obras, en varias, concretamente en una que se publicó en España, por una geografía nueva, hablas frecuentemente de que la geografía es viuda, no sé si se puede decir viuda o la viuda del espacio. A mí me gustaría que, a mí personalmente, supongo que también a los que están enfrente, que nos explicases qué es eso de que la geografía es viuda del espacio. Primeiro, era uma grande provocação. Eu estava bromeando com meus colegas franceses, né? Porque, da mesma maneira que o livro de métier de geógrafo era dedicado aos colegas de Bordeaux, este livro, por uma geografia nova que tu me hiciste el honor de publicar em espanhol. Eu não lo publiqué, lo publicou uma editorial. Provocando a ruína de uma editorial, porque não se vende. Esse livro, de alguma maneira, é o processo de uma certa geografia. Qual é a ideia central? É que o espaço seria o objeto de nossa preocupação, o espaço geográfico, que antigamente se chamava o médio. E agora vamos certamente volver a chamar o médio, porque quando falamos de espaço, toda a gente pensa no espaço sideral. Então, possivelmente, volveremos a chamá-lo de médio, o que seria excelente. Porque incluiria na geografia esta coisa chamada meio ambiente, que se nos escapa velozmente. Então, eu dizia, a geografia é viúva do espaço, porque não é uma separação ocasional, é uma separação total quando uno queda viúdo ou viúda. Não? Era essa a ideia. Solicitando aos geógrafos encontrar um R para seu trabalho. Por quê? Eu pido desculpas de dizê-lo, vou dizê-lo com toda a humildade. Não há nenhuma arrogância no que vou dizer. E nas outras ciências humanas, há um centro, no que forma o básico, o sistema de pensamento aplicado à sua respectiva parte da realidade. Um centro. Na geografia não tem centro algum. Tudo é possível. E por isso os geólogos com frequência se sentam e começam a escrever, sem nenhuma disciplina teórica prévia. E nas outras disciplinas, há esse centro que permite a construção de um sistema e o resto são dados. E na geografia, todos são dados. Equívoco que temos que rapidamente modificar se queremos falar com os demais. É por isso que não falamos com nadie. Os geógrafos não são ágrafos, porque escrevem muito, pero sua voz não tem sonido, porque falta este sistema mínimo
que permite uma construção aplicável às situações reais. Estou exagerando, porque penso que me chamaram aqui para isso. É evidente que há em toda parte um movimento para cuidar dessa deficiência de nossa disciplina, que trabalhando com as palavras comuns do povo, é nossa grande virtude, essa capacidade de utilizar a língua general de nossas populações. Sim. Quando queremos produzir geografês, produz um desastre raramente ultrapassado. Me parece que nos falta essa dedicação à visão das coisas que chamamos geográficas a partir de um sistema. E para isso, a questão do espaço me parece central. Espaço é outra coisa, do meio. É meio. Pero quizás, posiblemente, en este planteamiento tuyo, que ha sido un poco provocador. Sí, claro. Que me parece muy bien. Creo que la provocación... Veremos después. La provocación en el trabajo intelectual, no solo... Tú has hablado de que no te estabas muy de acuerdo con eso de ciencia. Vamos a no hablar de ciencia geográfica, vamos a hablar de el trabajo intelectual. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales de tu concepción del espacio? Bueno, el espacio es un producto de la historia. La geografía siendo, por consiguiente, uma disciplina, uma ciência histórica. É dizer que, sendo uma disciplina histórica, está submetida às leis do tempo. Né? Câmbio, irreversibilidade, com as quais trabalhamos na geografia física e na geografia humana. Minha proposta central é que consideremos o meio, o espaço, como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Isso seria o meio geográfico. Isso seria o espaço. Por que é ligado a essa proposta de solução? Para mim, hoje, 12 de maio de 1997, é uma solução de la qual hablo com força, pero que é uma solução provisória, como qualquer coisa de que habla investigador consciente de suas próprias debilidades. A ideia é a seguinte: encontrar uma formulação sencilla e que permita uma complicação posterior. É dizer, quando digo um sistema de objetos, um sistema de ações, isso supõe que vou, a partir dessa primeira sencilla proposta, dizer, pero os objetos são divisíveis em naturais e não naturais. Porque alguns chamam artificiais, os outros chamam culturais. As coisas propriamente ditas, os objetos naturais, e os objetos que são as coisas culturais ou artificiais. E por aí vou. A mesma coisa com as ações. Pela primeira
proposta é muito sencilla, pero tem que permitir que seja desdobrada. Para isso, me é valido de uma categoria que a geografia não ha trabalhado de maneira sistêmica, que é a questão da técnica. Porque a questão da técnica, ela pode servir tanto a trabalhar os objetos artificiais, que são cada vez mais objetos técnicos, dos objetos que são contemporâneos de nós outros, sendo quase todos ou todos objetos técnicos, e os objetos naturais, que podem também ser tratados como objetos técnicos. Vou insistir nisso. Os objetos naturais que podem igualmente ser tratados como objetos técnicos. Porque a técnica, as técnicas são para todos nós outros uma promessa. E lo mesmo podemos fazer a partir da técnica com as ações. As ações também têm conteúdo técnico, porque a técnica hoje não é exclusiva dos objetos materiais, ela inclui a subjetividade e a intersubjetividade. Então, a partir de ela, podemos trabalhar ou retrabalhar as ações humanas. As ações sobre objetos. Essas ações se fazem sobre objetos, frequentemente pré-determinados. E o meio é isso. São os objetos sendo acionados por as ações humanas, individuais ou coletivas, de pessoas, de instituições, de empresas, modificando o valor, o significado dos objetos, do meio, do espaço, ao mesmo tempo que permitindo a uns e nem sempre a outros as ações, porque os objetos são seletivos de ações. Não temos a possibilidade de utilizar todos os objetos, não. E é por isso que as metrópoles solamente são metrópoles para alguns, não para todos. Como o que chamamos de metrópoles globais, apenas lo são para algumas empresas, para as demais pessoas, são metrópoles, pero não são globais. Então, não sei se vocês estão seguindo esta tentativa de resumir algo que me parece complicado, porque a geografia, sendo uma disciplina que trabalha com a natureza, que não é tão cartesiana como se disse, e que trabalha com o homem, que felizmente busca escapar ao domínio da linha reta e busca cada vez mais trabalhar a partir de arabescos, como eu aprendido ayer com a professora Maria Helena. Toda a teoria que não queira simplificar demasiado a realidade acaba por não ter que volver-se sinuosa, pero que se volve complexa, necessitando, por conseguinte, que uno se detenga para estudá-la. Então, vejam que a coisa é complexa. Reconhecemos que a coisa é complexa, pero para discuti-la, vamos tomando seus atributos, separando os atributos, construindo um núcleo sencillo, para depois retomar os atributos e complicar os capítulos e apresentar algo que, como acabo de fazer com este pequeno livro, que me ha tomado 20 anos de investigação e 3 anos de redação, sem nenhuma segurança que está bem do que é dito, é, uma vez mais, uma provocação que outros digam, pero cumprindo este desideratum de buscar um sistema para nossa disciplina. En este sentido,
en estos planteamientos del espacio, últimamente has tenido una especial preocupación por algo que además está preocupando a muchísima gente, que es el tema de la globalización y la mundialización. Si no recuerdo mal, en Sao Paulo se han celebrado hasta, me parece que son 4 reuniones internacionales sobre temas relacionados con esto. Pero tú hablas a menudo de algo que a mí me ha llenado de, bueno, hasta a veces de sorpresa. Hablas de algo que no se habla casi nunca, de los efectos perversos de la globalización. Yo me gustaría que nos dijeses cuáles son esos efectos perversos y por qué lo piensas así. Porque ahora mismo todo el mundo está pensando que la globalización es una maravilla y que además vamos directos a ella y no hay manera de pararla. Si hay efectos perversos, habrá que pararla, o modificarla, o transformarla. La globalização, como resultado do juego dialético que é peculiar à história, em qualquer que seja o momento da história, a globalização que estamos assistindo, ela amplia o hambre. O hambre era localizado. Hoje, o hambre é generalizado, está presente em Europa, está largamente presente em Estados Unidos. O desemprego era visto como uma plaga moral, como algo que desfigurava o íntimo do ser. Hoje, o desemprego é apresentado como uma solução para que os países cresçam. Os presidentes não têm nenhuma vergonha de dizer e de fazer, reduzir o emprego. Basta mirar a Carta da América Latina para ver que essa é uma política general. Não sei o que se passa em Espanha. Não sei o que se passa em Europa. Com certeza é diferente. As minorias que empezavam a ter começo de possibilidade de existir de maneira mais digna, perde essa possibilidade com a globalização, que vulnera os grupos mais débiles. A globalização fragmenta os territórios. Então, é em função disso que a globalização me aparece como algo de perverso, porque não conducente a uma melhora social, cultural, porque as culturas são despedaçadas, e moral. O que passa é que, e aí entra a discussão da constituição do fenômeno, por a primeira vez se cria, na história da humanidade, conjunto técnico que cobre toda a superfície da Terra. A primeira vez. Também é a primeira vez que dado motor alcança toda a superfície da Terra, a informação. Também é a primeira vez em la qual, depois que o capitalismo se instala em Europa, que o homem cede o lugar de centro do mundo ao dinheiro em estado bruto, puro, dinheiro em estado puro, da maneira que todo se organiza no mundo de hoje a partir de 2 violências centrais: a violência desse dinheiro em estado puro e a violência da informação, que são casados os dois.
e que tem consequências graves sobre a universidade, porque quando hablo de informações, estou falando de los periódicos, de las rádios, de las televisões, pero também da publicação de livros. E sabemos que a publicação de livros está submetida a essa violência da informação, que deforma antes de entregar ao público. E que hace a escorrência entre aqueles que são mais capazes de deformar. Os estados capitalistas sociais han buscado defender as pequenas empresas da indústria do livro e defender as pequenas livrarias como forma de assegurar a cidadania e a sanidade moral da população. Coisa que, em nome do liberalismo, do neoliberalismo, se está reduzindo. Então, se vê que tudo isso que se ha criado a partir do progresso científico e técnico, utilizado por atores centrais que são cegos, é dizer, os grandes atores, os atores hegemônicos, que são as empresas multinacionais, que são os bancos transnacionais igualmente, que são as empresas de informação transnacional, que são as universidades transnacionais, que têm todos um papel de perversidade na construção do presente, do futuro da humanidade. Então, eu estou seguro que vai haver perguntas sobre isso, e paro aqui, desarrolharei se me perguntam com mais detalhe, porque considero que há perversidade. Eu sei que é um pouco difícil para os europeus de o verem, um pouco difícil. A lo melhor é menos difícil para a geração que está ligando. O problema é que o discurso único, exatamente resultado da violência da informação, dificulta a apreensão do fenômeno, que é apresentado como uma promessa de bem-estar para todos. Mercado comum europeu, Europa não sei o quê, Mercosul, NAFTA, que são união de mercadores em busca de seu lucro, enquanto os problemas sociais e morais das populações são considerados como residuais. Quizás el tiempo se nos vaya echando encima, pero pienso que puede haber algún tema más que rápidamente podemos plantear. Uno de ellos, que también aparece en tus últimas obras, en tus últimos trabajos, es que dentro de estos problemas de la globalización y la mundialización, parece ser que puede haber una cierta oposición entre, que ya más o menos has expuesto ahora, en lo que tú mismo llamas y diferencias como tecnoesfera y psicoesfera. ¿Hasta qué punto esa oposición y diferencia está creando, no sé si problemas, en la globalización? A ideia é que o meio geográfico é formado por uma tecnosfera e por uma psicosfera. Isso é o meio geográfico. É dizer, que temos um meio técnico, aquele lemo de meio técnico, científico, informacional, e que pode ser mensurável. Os geógrafos podem perfeitamente construir mapas onde densidades técnicas se veem, se produzem. A isso chamamos a tecnosfera, na medida em que o meio geográfico é cada vez mais hoje um meio técnico, não é mais meio natural, isso não existe mais. Nada funciona como meio natural. As coisas funcionam, em grande parte, como meio técnico.
Esse meio técnico se apresenta de forma diferente em cada continente. Em Europa, muito mais denso, muito mais extenso que em América. Em América do Norte, muito mais extenso que em América Latina. Em América Latina, mais extenso em Brasil, que tem a porção contínua de meio técnico maior em todo o planeta. Não, é verdade, não estou prometendo. Então, esse meio técnico que pode não estar presente, para o meio, a psicosfera está sempre presente. É dizer, que a distribuição da informação, que é particular a esse período da história, ela cobre todas as superfícies, está muito mais presente que o meio técnico. E tem um papel de impulsor das ações, de comando das ações, de invitação às ações. E aí eu propongo uma diferença entre o que vem da informação e o que vem da comunicação. A informação vem de arriba para abaixo, é dizer, do que tem origem em el pragmatismo da ação hegemônica, que se transmite por vectores que são ditos racionais, a famosa racionalidade única deste sistema de globalização, e que de acima para baixo pretende e consegue determinar as maneiras como nas quais exercem ação os homens, os indivíduos, os grupos, as igrejas, as empresas, as instituições. Pero, infelizmente, há um outro reino, um outro domínio, que é o domínio da comunicação. É dizer, as relações que temos uns com os outros diretamente, que são cada vez menores, que são menores entre as classes médias que entre os pobres, que são menores entre as classes médias que entre os imigrantes, que comunicam mais, os pobres que comunicam mais, daí a força de los pobres, dos migrantes em la rebeldia, em outra visão do mundo e do lugar, porque os pobres não vêem lugar e os migrantes não vêem lugar como nós outros das classes médias, por uma razão muito sencilla, é que nós outros somos perturbados por los hábitos, que são hábitos de conforto e que hesitamos em abandonar. E é por isso que nossas ideias são frequentemente repetitivas. Os pobres têm que, cada dia, descobrir uma nova forma de se relacionar com o meio geográfico, daí a riqueza com a qual sua sensibilidade redescobre os lugares. Os migrantes também. Os migrantes têm muito mais força na descoberta de los lugares que nós outros estáveis em nossas cidades. Esta comunicação, eu hago sempre uma broma com os brasileiros, porque, havendo vivido muito tempo em estrangeiro, sobretudo em Europa, onde me encontro sem maiores dificuldades de comunicação, de relação, perdão, eu dizia que os brasileiros eram muito indiscretos. A coisa que não me gostava em los brasileiros é a sua alta capacidade de indiscreção. Hoje me parece que é algo positivo, porque a discreção ocidental reduz a comunicação. Uno não habla, ou quando habla, não habla tudo, habla muito pouco. Habla conveniente é o que é regulado exatamente por el pragmatismo. Enquanto que em países como o Brasil, onde a gente, inclusive na faculdade, a gente habla demasiado. Meus colegas são falastrones. Isso cria
É evidente que é uma comunicação de gente de classe média que não tem importância, pero como há essa comunicação de abarro, e aí aparece como isso que está abarro, e por isso digo em Brasil que há algo que se está criando abarro, não? Esse fermento que se está produzindo em um país como o Brasil, que não aparece na imprensa, que não aparece na rádio, que não aparece na televisão, e que pode subir, ir para arriba, quando há eleições, e pôr lá a palavra de los intelectuales. Porque quando são capazes de codificar, porque este não é seu papel, é a codificação do processo histórico, para oferecê-lo, primeiro como sistema a nossos colegas, que não vão aceitar imediatamente, e depois como discurso às populações menos favorecidas. Penso que é isto. Quizás como final, quizá momentáneo también, yo recuerdo que cuando fuiste investido doctor honoris causa en la Universidad Complutense, en tu discurso, muy bello, por cierto. Gracias. No es un halago, es verdad. No, cosas como son. Al final, el discurso era, en realidad, los nuevos horizontes de la geografía. Y en el final hablabas de que la geografía podía ser algo que pudiera hacer, vivir, intervenir en la vida de, e incluso en la vida de los geógrafos, claro es. ¿Cómo ves? ¿Cuál sería ese posible papel? Aunque ya muchas cosas de estas las has señalado, pero quizás como final, como último planteamiento, ¿cómo ves tú de verdad el papel del geógrafo y de la geografía en este mundo tan especial, tan cambiante, tan, no sé si nuevo o parece renuevo? El mundo, ele se dá por los lugares. Né? Esta coisa, el mundo, não lo tocamos, não lo sentimos. Eu he dito uma vez, e ha causado um escândalo, pero a gente ha repetido, não? O mundo não existe. O mundo apenas é. O que existe são os lugares. Os lugares são um resultado de uma combinação que está sempre se fazendo. E que abriga as pessoas mediante uma solidariedade. Não é a solidariedade vista como algo com conteúdo ético. Pelo hecho de viver juntos em um pedaço de espaço, essa vida comum é apenas possível porque somos, malgrado nós outros, solidários. Solidários sendo uns que mandam e outros que obedecem, sendo uns ricos e outros pobres, pero solidários. É isso que estudamos nós outros, os geógrafos. A solidariedade sempre renovada entre lugares e grupos sociais distintos dentro deles mesmos. Esta vida solidária tem um outro nome, se chama cotidiano. Esse cotidiano que tem um papel de transformação de cada um, de todos, de cada um aisladamente, de todos em seu conjunto, que cria
de um lado, o conflito, pero que obriga a um acordo, a um consenso escrito ou não, pero consenso sempre. Esse cotidiano, estudado por nós outros como uma quinta dimensão do espaço, que lo é, e no mundo atual, porque não há cotidianos hoje que não sejam reconhecíveis por intermédio do meio geográfico. Porque trabalhamos sobre técnicas. Os meios sobre os quais trabalha o homem são, sobretudo, meios técnicos em la cidade ou em campo, em la produção direta ou em los transportes e em la cooperação. E são essas técnicas que constituem o território que são a condição do trabalho. E é por isso que valemos diferentemente em função do lugar onde estamos, porque cada lugar é composto por um conjunto diferente, qualitativo e quantitativamente diferente de técnicas. É isso que é o trabalho de geógrafo. Por conseguinte, o trabalho de geógrafo é também o trabalho que corporifica o movimento da sociedade, dando-lhe uma base concreta, que é esse meio geográfico, esse espaço. A novidade é que a filosofia marxista, nos ha levado a acreditar que havia apenas um movimento do universal ao individual. A globalização, ela nos mostra que não há apenas esse movimento de arriba hacia abaixo. Os lugares influenciam o mundo. Os lugares emitem vetores. Eles não apenas recebem vetores. Este lugar, esta universidade, é um lugar de emissão de vetores que podem calhar-se ante as universidades hegemônicas ou solicitar uma outra forma de ver no que hacemos todos os dias. E os lugares igualmente influenciam o mundo, porque afinal chegamos ao tempo em qual uma fagulha incendia o universo. Então, o geógrafo, este fim de século, tem um papel extraordinário, que é o papel de, a partir do estudo de los lugares, atenção, lugares são pontos e lugares são manchas. Cidades são lugares, regiões também são lugares. A partir de cidades, de regiões, de pontos, de manchas, estamos defrontando o mundo, e mais, estamos confrontando o mundo. É dizer que, incluso esta perversidade do mundo, que é vista sobretudo a partir de los lugares, em um espaço abstrato, ou quando hablamos de planeta não lo vemos tanto, pero a partir de los lugares, de cada lugar, vemos como a perversidade do mundo funciona como um processo relativo à maneira como a globalização se dá e que pode ser outro. Eu penso que temos nós outros, os geógrafos, não vou volver àquela ideia do começo de século, nós é que sabemos, nós é que somos capazes de síntese. Não, isso não se trata disso. Todos são capazes de síntese, pero o lugar ha ganado um peso enorme da produção da história. Uma razão muito sencilla, que os grandes atores apenas se instalam aonde lhes parece interessante. E a ciência desse interesse é possível. É dizer, que os lugares são escrutinizados com detalhe antes que uma grande empresa venha a se instalar. Então, se penso, pero essa geografia não pode ser uma geografia descriptiva. Essa geografia tem que partir
de uma teorização que tenha como base a história presente, não a história passada, a história presente. E a história presente, se ela for hecha de uma forma dinâmica, ela apunta hacia o futuro. Evidentemente, son muchos los puntos que han quedado quizás oscuros para todos, en principio, sobre todo, incluso para mí. Muchas gracias. No me deja terminar, es terriblemente agresivo. Pero lo que no cabe duda que sí hemos podido colegir, comprender una cosa, porque Milton Santos es un hombre, es un geógrafo importante. Porque en primer lugar nos está dando mucha capacidad de confrontación, es lo que está diciendo últimamente y ha dicho siempre, y mucha capacidad de profundización en lo que hacemos y en lo que debemos hacer. En ese sentido, creo que sería suficiente, aunque me parece que quizás, con el permiso de nuestro decano, alguien puede hacer otras preguntas que complementen y que excluyan la oscuridad que yo he podido incluso provocar, porque a lo mejor mis preguntas no han sido las adecuadas y ustedes tienen muchas preguntas que poder hacer. En todo caso, creo que debemos agradecer al profesor Milton Santos su presencia aquí y el esfuerzo que ha hecho en tan poco tiempo de darnos a conocer una obra como esta y otras muchas más que recogen, él lo ha dicho y es verdad, muchos años. Él ha dicho no sé si 30, yo creo que muchos más, de trabajo incesante, de trabajo serio, de trabajo que a los geógrafos en concreto nos puede mostrar un camino a seguir. El camino de trabajar seriamente, que es quizá lo único serio que podemos hacer. Muchas gracias, profesor.